Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 22 até o verso 24. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Paulo, nesse contexto, está narrando a sua conversão, como foi a sua vida antes, os passos que ele deu, como foi para a Arábia, depois foi para Jerusalém, se encontrar com Pedro e Tiago. Então, ele faz um breve resumo da sua transformação espiritual, e aqui ele conclui dizendo, né, ele ainda não falou de Jerusalém, está em processo, mas aqui ele conclui essa primeira parte dizendo como a igreja o via. Como a igreja o via. E nós devemos destacar alguns aspectos curiosos. Eu começo contando uma experiência, que quando eu fui convertido por Deus, eu tinha meus 17 anos, integrei uma equipe de jovens, eu creio que eu já contei isso em algum vídeo, e cantávamos em algumas igrejas lá da Baixada Fluminense, e na época ainda, se eu não me engano, ainda havia a divisão do estado do Rio, o estado da Guanabara. Bom, saíamos para cantar sábado à noite nas igrejas, às vezes domingo, e eu dava um testemunho. Eu contava da minha experiência transformadora e assim por diante. E eu me angustiava um pouco, por vezes, porque eu tinha a impressão que nunca iria pregar. Não naquele grupo, pregar. Eu nunca saberia estruturar um sermão ou dizer alguma coisa que não fosse dar o testemunho. Mas teve o tempo próprio para isso. O caso de Paulo não é esse, obviamente, mas a sua experiência transformadora foi muito marcante, muito marcante. E ele precisava mostrar o porquê dessa transformação, como ela ocorreu e como, de fato, ele agia no seu zelo, mas um zelo distinto de um zelo cristão. É um zelo depositado equivocadamente em tradições humanas. E nós não devemos nos esquecer que a carta aos Gálatas provavelmente foi a primeira carta de Paulo e também, provavelmente, talvez rivalizando apenas com Tiago, a primeira carta do Novo Testamento, ou o primeiro texto do Novo Testamento definitivo, como nós o temos. Então, no início mesmo da igreja, daí ele frisar isto. Mas conforme o tempo vai se passando, isto vai se tornando de menor monta, ou seja, há outros aspectos que vão sendo enfatizados, já que essa experiência transformadora já ocorrera e já era conhecida por boa parte da igreja. Então, pode ser que aqui ou acolá você mencione isto, mas não é o tópico principal, porque Deus já fez tantas coisas e continua fazendo tantas coisas iguais ou maiores do que ele fez em sua vida. Então, Paulo, ele fala como ele era conhecido da igreja assim, como aquele que perseguia, que devastava a igreja. Ele mesmo fala que devastava a igreja, ele promoveu profunda, séria e agressiva perseguição. Um outro aspecto muito curioso aqui, no verso 23, é que esses irmãos não conheciam, mas ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Aí está uma questão importante da relevância da história. Eles não ignoravam a história. A história é onde Deus age. Deus age no tempo e no espaço. É preciso saber ler a história. Nós vivemos uma história repleta de manifestações do cuidado, do poder, da disciplina, da bênção de Deus, e não percebemos. Então eles sabiam entender: olha, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé.
Ele prega a fé agora, mas antes ele nos perseguia. Ele nos perseguia. Então, isso não serve para colocar um carimbo sobre Paulo, sobre maldição. Não, não é essa a questão. É que eles estavam ouvindo sobre isso. Eles conheciam os atos de Paulo. Eles conheciam. Eles ouviram testemunhos sobre isso. Talvez, apenas talvez, um ou outro dele pudesse ter experimentado o que havia acontecido. Talvez um ou outro tivesse algum parente que enfrentou essa perseguição eu falo Paulo, mas é o antigo Saulo. Não importa. Eles sabiam de ouvir falar como era isso. Mas agora ele prega o evangelho. Ele prega a fé. Então, observe como é que Deus age na história. Eu não preciso esquecer os atos de Saulo, mas eu preciso agora enfatizar que ele prega a fé na história. E como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Paulo, o antigo Saulo, provavelmente estava acima de qualquer suspeita de salvação. De modo especial para aqueles que eram perseguidos, provavelmente. Mas Deus transformou aquele que antes perseguia, agora em alguém que prega a fé que outrora procurava destruir. É assim o ato de Deus na história. Outro aspecto que eu destaco aqui, que me chama a atenção, é ainda no verso 23, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Aquele que antes nos perseguia. Meus irmãos, é diferente quando algo nos atinge mais diretamente. Quando algo é na casa do vizinho, pode nos gerar compaixão, misericórdia, pode nos gerar repúdio, de acordo com o fenômeno, o acontecido, mas quando é conosco tem um caráter diferente. E aqui, eles dizem, aquele que antes nos perseguia, agora prega. O que a igreja ouvia dizer a respeito de Saulo, ou de Paulo agora, é que enquanto Saulo, ele perseguia não a qualquer pessoa, mas perseguia a igreja da qual nós fazemos parte. É importante ter esse senso de identidade. Nós pertencemos à igreja de Cristo, aquele que tem a fé depositada em Cristo. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que nós temos. E essa fé aqui significa a profissão de uma fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Saulo procurava destruir a fé desses irmãos, que não são aqueles irmãos, são nossos irmãos, que professam a mesma fé que nós professamos. Isso deve gerar em nós uma maior solidariedade. Nós somos, o que Paulo diz mais à frente, os domésticos da fé. Possuímos a mesma fé. E um outro aspecto que eu destaco aqui também, que me chama a atenção por hora, é que eles glorificavam a Deus a meu respeito, diz Paulo no verso 24. Esses homens reconheciam os atos de Paulo, a intensidade, a maldade desses atos, mas reconheciam também o poder de Deus que transformou a vida desses homens. Eles não têm dúvida quanto ao poder de Deus. Eles querem apenas conhecer esse Paulo, é natural. Conviver com ele para ver se isso de fato ocorreu, essa transformação, se não é quem sabe, uma armadilha, ou uma fé, como a gente fala teologicamente, uma fé temporal. Vamos conviver com ele. Mas o fato é que eles criam um poder de Deus, criam que Deus operou na vida deste homem, e se não fosse verdade isso, no caso de Paulo, não impediria o fato de crer que Deus transforma. Deus transforma aqueles que perseguem a fé. E por isso nós glorificamos não a estes homens, mas glorificamos a Deus. E glorificavam a Deus a meu respeito. Tinham um propósito específico. Glorificavam a Deus a meu respeito, a respeito dessa grande transformação.
Então, meus irmãos, olhemos a história, tenhamos uma visão da história dentro do que é possível, bastante objetiva, e creamos sempre que Deus age nesta história e que nós devemos, sensíveis aos atos de Deus, glorificar a Deus nessa história, pelos atos que Ele tem operado. Que Deus nos abençoe. Amém.